Mãe alcoólatra obrigou o filho a enterrar o caramelo. Foi quando algo inacreditável aconteceu. Na beira de uma estrada de terra, em uma cidadezinha onde o tempo parece passar mais devagar e cada vizinho conhece a vida do outro, um menino cava um buraco sob o sol quente, com as mãos sujas e o rosto manchado de choro. Ele não entende direito por que está fazendo aquilo. A mãe, com a voz alterada e o olhar distante, disse apenas: "Enterra logo esse cachorro, menino. Acabou." Mas foi quando ele tocou o corpo do caramelo e o ouviu soltar um leve ganido, que tudo mudou. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história que vai emocionar você do começo ao fim. O que parecia ser o fim de uma amizade virou o início de uma jornada que vai transformar não só uma família partida, mas uma cidade inteira. A partir de um galinheiro abandonado, um menino começa a esconder um segredo. Um cachorro que todos acreditavam estar perdido. Uma mãe que já teve brilho nos olhos. Uma vizinha com um passado literário. E uma cidade onde até o impossível parece encontrar espaço. Só que manter esse segredo vivo terá um custo. E o menino vai descobrir que, às vezes, é preciso cavar fundo, não a terra, mas dentro da gente, para encontrar o que realmente importa. Você não vai acreditar no que esse cachorro caramelo é capaz de fazer. O chão estava duro, seco, rachado como a pele dos pés da mãe dele. O menino cavava com uma pá velha, de cabo quebrado, que machucava suas mãos pequenas e suadas. O sol escaldava o quintal de terra vermelha atrás da casa, e o cheiro de pinga misturado com suor impregnava o ar. A mãe assistia de longe, com os braços cruzados e uma garrafa de plástico na mão. Os olhos dela, fundos e sem brilho, não pareciam ver de verdade o que estava acontecendo. "Cava mais fundo, menino. Esse cachorro merece pelo menos isso", ela disse, a voz arrastada, oscilando entre o comando e o desabafo. No fundo da cova, jazia o corpo do cachorro caramelo. Pelo sujo de poeira, o focinho coberto por terra, a língua para fora. Estava quieto, inerte, do jeito que ficou depois de ter sido atingido por algo no dia anterior. A mãe nem tinha certeza do que havia acontecido. Só deu de ombros e mandou o filho se livrar dele. Mas havia algo estranho naquele corpo. O menino, mesmo em meio ao medo e à tristeza, notava uma coisa: o pelo ainda brilhava ao sol, como se vivesse. O calor parecia insistir em não deixá-lo esfriar. E então, quando abaixou para ajeitar o cachorro no fundo do buraco, a pata se mexeu. Foi só um leve tremor. Um espasmo. Mas o suficiente para congelar o menino. Ele largou a pá e se ajoelhou, aproximando o ouvido do peito do cachorro. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo zunido dos insetos e o farfalhar das folhas secas. Até que ele ouviu um sopro. Um suspiro leve, quase um sussurro de vida. O menino se levantou em um salto, limpando o rosto suado com a manga da camiseta. Olhou para a mãe, que já se afastava cambaleando em direção à cozinha, como se aquele momento não tivesse mais importância. Ele sabia o que ela diria se contasse. Diria que era coisa da cabeça dele, que o bicho estava agonizando, que era melhor acabar logo com aquilo. Mas ele não ia deixar. Tomado por uma coragem estranha, quase desesperada, ele puxou o cachorro para fora do buraco. O corpo estava mole, pesado, mas ainda quente. Sem pensar duas vezes, carregou o caramelo nos braços, atravessou o matagal atrás do galinheiro velho e o escondeu ali, entre tábuas quebradas, folhas secas e sacos de estopa. "Fica quietinho, tá? Eu vou cuidar de você", sussurrou, ajeitando o animal com cuidado. O cachorro gemeu, bem baixinho. Um som fraco, mas cheio de significado. Ele estava vivo. Machucado, mas vivo. Nos dias que seguiram, o menino inventou desculpas. Dizia que ia estudar, que ia ajudar na escola, que ia catar lata. Cada desculpa era uma chance de correr até o galinheiro e ver como o cachorro estava. Levava restos de comida, escondia pão na mochila, água em garrafinhas. Roubava compressas da escola, vasculhava livros da biblioteca, tentando entender como cuidar de um ferimento na pata de um animal. O caramelo não se movia muito, mas comia. Olhava nos olhos do menino com uma expressão que ele nunca tinha visto em bicho nenhum. Não era medo. Era como se o cachorro soubesse. Como se entendesse o esforço que estava sendo feito por ele. Na escola, o menino começou a mudar. Mais atento, mais interessado. A professora notou. Ela, que já estava acostumada a vê-lo cabisbaixo, quieto,
Agora o via copiando textos com entusiasmo. Foi quando lhe entregou um livro sobre animais, um daqueles com capa dura e fotos coloridas. Achei que você ia gostar. Tem umas coisas bem curiosas sobre cães. Sabia que eles conseguem sentir o humor das pessoas só pelo cheiro? O menino sorriu, guardando o livro na mochila com cuidado. Ele sabia disso. O caramelo parecia farejar cada pensamento seu. Em casa, as coisas continuavam difíceis. A mãe oscilava entre a apatia e os rompantes de raiva. Às vezes passava dias inteiros deitada, sem comer. Em outros, arrumava a casa com uma energia absurda, cantando trechos desconexos de sambas antigos. Mas o menino não perdia o foco. Sabia que não podia depender dela. Durante uma tarde abafada, enquanto limpava o galinheiro, o menino encontrou uma caixa velha enterrada sob palhas podres. Dentro, havia cartas antigas, fotos em preto e branco, recortes de jornal. Em um deles, lia-se: Poetisa da cidade encanta público na praça central. A foto mostrava uma mulher jovem, sorridente, com um vestido florido e um troféu nas mãos. Era sua mãe. Mas ela era outra pessoa naquela imagem. Havia brilho nos olhos, havia esperança. O menino ficou paralisado. Aquele passado era completamente desconhecido para ele. Sempre achou que sua mãe tinha sido assim desde sempre, amarga, calada, alcoólatra. Mas aquelas cartas, aquelas palavras bonitas escritas à mão, mostravam uma mulher diferente. Alguém que sonhava, que escrevia sobre a vida, o amor, a infância. Ele passou horas lendo, como se tentasse encontrar a raiz da mudança. Naquela noite, voltou para o galinheiro e leu em voz alta um dos poemas da mãe, com o caramelo deitado ao lado. A cada estrofe, o cachorro parecia respirar mais tranquilo, como se aquelas palavras também fizessem bem a ele. Os dias foram passando. O caramelo começou a se levantar, mesmo com dificuldade. Andava mancando, mas seguia o menino até a cerca. O galinheiro virou o lugar deles. Um refúgio. Um lar secreto. E o menino passou a escrever também. Pequenos textos sobre o que sentia, sobre a mãe, sobre o cachorro. Guardava tudo em um caderno azul que achou no lixo da escola. Certa manhã, a mãe o viu saindo de casa com um pedaço de carne escondido na blusa. Chamou-o de volta. Os olhos dela estavam inchados, mas lúcidos. Tá levando isso para onde? Ele congelou. Não podia contar. Não ainda. Pro gato da vizinha. Ela pediu. Ela não respondeu. Só virou de costas e entrou. A culpa pesou. Mas ele sabia contar. Agora colocaria tudo a perder. Mais uma semana se passou. A ferida do caramelo cicatrizava devagar. Ele já corria pequenos trechos, abanava o rabo, latia baixinho quando via o menino chegar. A amizade entre os dois já não cabia em silêncio. Era feita de olhares, gestos, partilhas. Um laço invisível, forte como raiz de árvore antiga. E então, veio o susto. Chegando ao galinheiro no fim da tarde, o menino encontrou a porta escancarada. As palhas reviradas. O saco de estopa rasgado. O cachorro havia sumido. O menino ficou parado na porta do galinheiro com o coração descompassado. O cheiro do lugar era o mesmo, madeira velha, poeira, capim seco, mas o silêncio parecia mais pesado. O cachorro caramelo não estava lá. As folhas amassadas e as marcas das patas ainda estavam no chão, mas ele havia sumido. Como se tivesse evaporado. Durante alguns segundos, ele ficou ali, tentando raciocinar. O cachorro não conseguia andar muito bem. Mancava, e mesmo que estivesse melhorando, ainda precisava de descanso. Não era possível que tivesse ido longe. Talvez tivesse seguido um cheiro, talvez uma borboleta o tivesse distraído. Pensar nisso acalmou o menino por um instante. Ele saiu correndo pelo mato, chamou baixo, depois um pouco mais alto. Caramelo! Caramelo, cadê você? O nome que ele nunca tinha dito em voz alta agora saía com força. Subiu pela cerca dos fundos, atravessou o pasto que levava até a estrada de terra. Olhou para os dois lados. Ninguém. Nenhum rastro. As horas seguintes foram gastas andando em círculos. As mãos arranhadas pelos galhos, os pés sujos, a garganta seca. Voltou para casa só quando o céu já era um tecido laranja e violeta. A mãe não estava. Provavelmente na casa da vizinha que fazia bingo com vinho barato. O menino entrou,
tirou a camiseta suada e se deitou sem jantar. O estômago roncava, mas nada era mais urgente do que o vazio que sentia sem o cachorro. Na manhã seguinte, a escola parecia mais barulhenta que o normal. O menino andou cabisbaixo até a sala, mas antes de entrar, ouviu um grupo de meninas cochichando perto do portão. Eu vi, sim. Tava na praça ontem de noite. Um cachorro marrom. Parecia saber onde tava indo. E tava mancando? Perguntou outra. Tava. E todo sujo. O coração dele pulou. Chegou mais perto, tentando parecer casual. Que praça? As meninas se entreolharam. A da igreja. Por quê? Nada não. O menino saiu correndo sem olhar para trás. Nem pediu autorização. Nem ligou para a chamada. Foi direto para a praça da igreja, um espaço cercado de bancos velhos, coqueiros e paralelepípedos soltos. Passou a manhã inteira procurando embaixo dos bancos, nos jardins, perto do coreto. Perguntou a um senhor que vendia cocada no carrinho. O senhor viu um cachorro caramelo por aqui? Tá machucado na perna. O homem pensou um pouco. Vi sim. Ontem à noite. Veio aqui, ficou cheirando minha caixa de isopor. Falei para ir embora, mas ele ficou só me olhando. Parecia triste, sabe? Ele tá por aqui? Não vi hoje, não. Mas aquele bicho parecia procurar alguém. O menino agradeceu e seguiu andando. As ruas da cidade pequena eram como um labirinto de muros baixos e portas abertas. As senhoras conversavam nas calçadas, homens jogavam dominó sob a sombra de árvores, crianças corriam com bolinhas de gude. Em todos os cantos, ele perguntava. Descrevia o cachorro. Pedia ajuda. A maioria balançava a cabeça. Outros diziam talvez vi sim, mas não sabiam dizer onde. Quando voltou para casa, a mãe estava sentada na rede. O cabelo despenteado, um cigarro na mão, a garrafa embaixo da rede. Onde cê tava? Procurando uma coisa minha. Perdeu o quê? Ele hesitou. Depois respondeu, olhando pro chão. Um amigo. Ela bufou e olhou pro outro lado. Mas não disse nada. Naquela noite, ele escreveu no caderno azul. Sobre perda. Sobre o silêncio do galinheiro vazio. Sobre o olhar do cachorro e o jeito como ele parecia saber tudo. Colocou o caderno debaixo do travesseiro e chorou em silêncio. 2 dias se passaram. A esperança minguava. Até que, numa tarde abafada, enquanto caminhava devagar pela rua de terra que levava à mercearia, ele viu um grupo de pessoas na frente da igreja. Se aproximou, curioso. No meio da roda, estava o caramelo. Mas havia algo diferente. Uma senhora segurava o cachorro no colo, como se fosse um bebê. Outras pessoas tiravam fotos com celulares antigos. Alguém dizia que o cachorro tinha trazido sorte para a família depois que apareceu na porta deles. Outra pessoa jurava que ele tinha parado em frente à sua casa, olhado dentro dos olhos dela e depois sumido. Foi como se ele soubesse que eu precisava de ajuda naquele momento, disse ela. O menino ficou parado, sem saber o que fazer. O cachorro viu. Os olhos castanhos brilharam. Tentou pular da senhora, mas ela o segurou com força. Calma, neném. Vai machucar mais a patinha. Ele se aproximou. Esse cachorro é meu. As pessoas se calaram. Ele sumiu faz uns dias. Eu tava cuidando dele. Ele se machucou. A senhora olhou com desconfiança. Esse aqui apareceu lá em casa, meu filho. A gente achou que era um sinal. Ele tava no meu galinheiro. Eu escondi ele da minha mãe porque ela queria que eu enterrasse ele. Mas ele tava vivo. Eu salvei ele. O silêncio foi profundo. Ninguém sabia como reagir. Até que o cachorro latiu. Um latido só, curto, como um selo. A senhora olhou para o menino, depois para o cachorro, que se debatia tentando se aproximar dele. Suspirou. Então leva. Ele te quer. A gente só tava cuidando porque achou que tava sozinho. O menino pegou o cachorro com cuidado. Sentiu o peso familiar nos braços. O cheiro de terra e sol. O rabo do caramelo balançava, descompassado. Obrigado, disse ele, com sinceridade. As pessoas abriram espaço enquanto ele passava. Não com raiva, mas com respeito. Havia algo de simbólico ali. Todos perceberam. Aquele cachorro tinha escolhido. De volta ao galinheiro,
O menino limpou o espaço, trocou a palha, colocou uma vasilha de água fresca. O caramelo deitou-se devagar, os olhos fechando aos poucos. Um descanso merecido. À noite, algo inesperado aconteceu. A mãe bateu na porta do quarto. Trazia nas mãos o jornal dobrado. É verdade isso aqui? Mostrou a foto de uma mulher jovem segurando um troféu, cercada por crianças. A legenda dizia: poetisa da cidade. O menino assentiu. Achei no galinheiro. Tava numa caixa velha. Ela sentou na beira da cama. Eu era outra pessoa naquela época. Ainda é. Ela ficou em silêncio. Olhou para o caderno azul na cabeceira. Você escreve? Às vezes. Posso ler? Ele hesitou. Depois entregou o caderno. Ela abriu na primeira página. Leu em silêncio. Os olhos se enchendo de água. Depois virou a página. E a outra. Até parar numa folha em branco. Fechou o caderno. Esse cachorro, ele mudou tudo, né? O menino sorriu. Ele me ensinou a cavar o que realmente importa. Na manhã seguinte, o menino acordou com um som diferente. Por um momento pensou estar sonhando, mas ao abrir os olhos percebeu que não era ilusão. A mãe estava no quintal, varrendo. O som rítmico da vassoura raspando a terra vermelha se misturava com o canto de passarinhos que pousavam no pé de goiaba. Era a primeira vez em muito tempo que ela fazia algo além de andar pela casa como um fantasma. Ele observou pela janela. A mãe usava um vestido velho, mas limpo. O cabelo estava preso em um coque frouxo. Não segurava a garrafa de sempre. Apenas a vassoura. Por um instante, ele sentiu uma esperança tímida nascer dentro do peito. Depois de alimentar o caramelo com restos de frango desfiado que conseguiu na merenda da escola, o menino passou o resto da manhã reorganizando o galinheiro. O espaço havia se tornado o lugar mais seguro que ele conhecia. Ali, ele e o cachorro compartilhavam mais do que comida e abrigo. Era onde os segredos existiam em paz. Começou limpando os cantos, recolhendo latas velhas, panos rasgados, pedaços de telha quebrada. Colocou uma lona velha sobre parte do telhado para evitar que as goteiras molhassem a cama improvisada do cachorro. Depois empilhou tijolos para formar uma pequena estante, onde deixou o caderno azul e os livros que a professora havia lhe emprestado. De tarde, algo ainda mais inesperado aconteceu. A mãe apareceu no galinheiro. Não entrou. Ficou na porta, observando em silêncio. O menino, surpreso, congelou por alguns segundos. O caramelo se levantou e caminhou até ela, mancando com leveza, abanando o rabo. Ela se abaixou e passou a mão devagar no pelo áspero do animal. Pela primeira vez, a expressão dela suavizou. Esse bicho parece entender tudo. O menino assentiu, ainda sem saber como reagir. Ele me escutava, disse. Quando eu lia. Quando eu chorava. Parecia que ele sabia que eu precisava dele. A mãe se levantou, ajeitou o cabelo com as mãos e olhou para dentro do galinheiro. Isso aqui virou seu mundo, né? É o nosso lugar, respondeu o menino. Ela ficou ali por mais alguns segundos. Depois foi embora sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, a rotina mudou. A mãe continuava instável, mas agora havia mais momentos bons. De manhã, preparava café. Às vezes varria o quintal. Em outras, sentava-se na varanda com o caderno azul nas mãos. Lia devagar, como quem queria absorver cada palavra. O menino começou a frequentar mais a biblioteca da escola. Levava livros escondidos para o galinheiro e lia em voz alta para o caramelo. O cachorro, deitado com a cabeça entre as patas, ouvia tudo em silêncio, como um sábio velho que já tinha vivido vidas demais. Foi durante uma dessas leituras que a professora apareceu de surpresa. Ela estava procurando o menino para devolver um livro esquecido na sala. Ao passar perto do galinheiro, ouviu sua voz e se aproximou com cuidado. Quando viu o que havia ali, parou, impressionada. Isso aqui é uma pequena biblioteca? O menino se levantou, envergonhado. É só um lugar pra gente. Ela entrou devagar, observando os detalhes. A estante improvisada. Os livros alinhados. Os desenhos presos na parede. O cachorro caramelo que a olhava com desconfiança, mas não rosnava. Você fez tudo isso sozinho? É que eu queria um lugar onde a gente pudesse ficar. Sem ninguém para mandar a gente embora. A professora se abaixou e passou a mão nos livros. Depois,
Olhou para o menino. Isso é mais do que um abrigo. É um símbolo. Um espaço de resistência. Você criou um mundo aqui. Ele não entendeu muito bem o que ela quis dizer, mas sentiu orgulho. Nos dias que seguiram, ela passou a visitar o galinheiro com frequência. Levava livros, papel, lápis de cor. Começou a incentivar o menino a escrever mais. Disse que podia ajudá-lo a transformar os textos em um livrinho de verdade. E sua mãe? Ela já pensou em escrever de novo? Ele contou sobre as cartas e os poemas antigos. Sobre como ela estava mudando, aos poucos. A professora ficou pensativa. Talvez a gente possa fazer algo com isso. Foi então que surgiu a ideia da feira literária. A escola organizava todo ano um evento com apresentações, leituras de poesia, contação de histórias. A professora sugeriu que o menino e a mãe participassem. Ele com suas histórias sobre o cachorro. Ela com seus poemas antigos. No começo, o menino achou impossível. A mãe mal conseguia falar sobre o passado sem se fechar. Mas depois de muita insistência, ela aceitou participar, com a condição de que fosse de forma anônima. Enquanto isso, o cachorro Caramelo se tornava uma pequena lenda pela cidade. A vizinhança começou a contar histórias sobre ele. Diziam que ele curava a tristeza só de deitar ao lado. Que entendia palavras humanas. Que podia farejar pessoas boas. Algumas exageravam, outras inventavam. Mas uma coisa era certa: o cachorro Caramelo não era mais só um animal. Era um símbolo. O menino começou a escrever sobre isso. Juntava tudo no caderno azul: o que as pessoas diziam, o que ele mesmo via, o que sentia. Suas histórias deixaram de ser só sobre dor. Começaram a falar sobre esperança. Chegou o dia da feira. O galinheiro ficou vazio naquela manhã. O menino, vestido com a camisa limpa da escola, segurava o caderno com força. O Caramelo ia ao seu lado, com um lenço vermelho no pescoço, presente da professora. A mãe ficou em casa, nervosa, reescrevendo um poema até o último minuto. No evento, o menino leu seu texto sobre o cachorro Caramelo diante de um pequeno público. Gaguejou, ficou vermelho, mas seguiu. E no final, houve aplausos. Verdadeiros. Depois, uma senhora subiu ao palco e leu um poema intitulado A Casa que Fomos. Era da mãe dele. A professora havia incluído o texto no programa do evento sem revelar o nome da autora. O público ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois aplaudiu de pé. A mãe não estava lá para ver. Mas naquele aplauso, havia algo mais forte do que presença física. Naquela noite, o menino voltou para casa com o Caramelo ao lado e encontrou a mãe sentada na varanda, os olhos brilhando. A professora me contou, disse ela. Você foi corajoso. Ele sorriu. O seu poema também. Ela puxou uma cadeira. Vamos escrever mais? Ele assentiu. Vamos. Os ventos de setembro começaram a soprar mais fortes na pequena cidade, levantando folhas secas das calçadas e espalhando pelo chão aquele cheiro doce de flores do campo misturado com poeira. Era como se o tempo anunciasse, sutilmente, que algo estava mudando. No quintal de terra batida, o menino e o cachorro Caramelo sentiam o movimento das estações na pele e no pelo. O galinheiro, já transformado em refúgio e biblioteca, agora também guardava uma nova missão. Desde a feira literária, algo havia despertado na mãe do menino. O poema lido pela professora, embora assinado como anônimo, provocou reações na cidade. Algumas senhoras da igreja comentaram no mercadinho que se lembravam daquela poesia de décadas atrás. Outras juravam ter visto a autora recitar versos na praça central, ainda jovem, com flores no cabelo e olhos brilhantes. As memórias ressurgiam, como folhas que o vento traz de volta à superfície depois de anos soterradas. Na escola, o menino passou a ser chamado com frequência na diretoria, não por castigos ou broncas, mas por convites. A coordenadora queria saber se ele topava escrever mais textos para o mural da escola. A professora sugeria que ele criasse um jornalzinho com os colegas. Aos poucos, os outros alunos deixaram de rir de suas roupas gastas ou do seu jeito calado. Começaram a escutar suas histórias. Principalmente aquelas que falavam do Caramelo. Certo dia, enquanto escrevia debaixo da goiabeira com o cachorro dormindo a seus pés, o menino teve uma ideia. Ele se lembrou de uma antiga biblioteca abandonada na entrada da cidade. Um casarão de janelas quebradas e telhado afundado que todos evitavam por medo de morcegos,
ratos ou assombrações. O local, antes frequentado por estudantes e poetas, havia sido fechado por falta de verba e abandono da prefeitura. Mas naquela mesma tarde, levou a ideia à professora. Uma biblioteca comunitária. Ela repetiu, surpresa. Isso. A gente limpa o casarão. Coloca prateleiras com livros doados. Cria um espaço para as pessoas escreverem, lerem, trazerem histórias. Pode ter até um cantinho só pro caramelo. A professora ficou em silêncio por um momento. Olhava o menino com aquele misto de admiração e cautela que adultos têm quando percebem que estão lidando com algo maior do que esperavam. Você tem noção do trabalho que isso dá? Tenho. Mas posso contar com a senhora? Ela sorriu. Pode. Começou ali uma mobilização discreta. No primeiro sábado, o menino, a professora e o cachorro caramelo foram até o casarão com baldes, vassouras e panos velhos. A mãe ficou em casa, mas deu permissão e até separou um lençol velho para limpar os vidros. A poeira parecia ter formado um segundo chão. As paredes estavam descascadas, os móveis cobertos por anos de abandono. Mas havia ali algo mágico. A luz entrava pelas frestas das telhas, criando desenhos no chão. Os livros esquecidos, empilhados em caixas mofadas, ainda tinham cheiro de papel antigo e promessas não lidas. Nos fins de semana seguintes, mais gente foi aparecendo. Colegas da escola, vizinhos curiosos, um senhor aposentado que havia sido bibliotecário. Cada um trazia algo: tinta, pregos, pedaços de madeira, livros antigos. O caramelo, com seu lenço vermelho no pescoço, acompanhava tudo, latindo suavemente, deitando nos cantos, observando com olhos atentos. Logo, a história do cachorro ajudando a reconstruir a biblioteca correu pela cidade. Um jornal local fez uma matéria. Uma rádio entrevistou o menino e a professora. Todos queriam saber quem era o menino que, com a ajuda de um cachorro de rua, estava trazendo vida a um espaço esquecido. A mãe acompanhava tudo com distância respeitosa. Lia as reportagens, mas não ia aos eventos. Às vezes, escrevia poemas novos e entregava ao filho dobrados em papel de pão. Ele os guardava como tesouros. A professora, com permissão, começou a colá-los nas paredes da nova biblioteca. Assinava apenas com as iniciais da autora. A inauguração foi marcada para o fim de outubro, quando o vento já trazia o calor do verão. Os dias antes do evento foram uma mistura de ansiedade e correria. O menino não parava. Organizava livros, desenhava cartazes, treinava falas. O caramelo, mesmo mancando de leve, seguia seus passos com lealdade absoluta. Na véspera, algo aconteceu. O menino chegou em casa e encontrou a mãe sentada na varanda, vestida com um vestido florido que ele nunca tinha visto. Os cabelos penteados, as unhas limpas. Nos olhos, um brilho tímido. Ela segurava um envelope nas mãos. Quero ler um poema amanhã. Ele a encarou sem acreditar. Na biblioteca. É hora de deixar as pessoas saberem quem eu fui. E quem ainda posso ser. No dia seguinte, a praça em frente à biblioteca ficou cheia. Famílias inteiras vieram. Crianças curiosas. Jovens com celulares. Idosos com lembranças. O menino abriu o evento com um discurso simples e direto, agradecendo a cidade, aos voluntários e ao cachorro caramelo, que ganhou aplausos calorosos. Depois, apresentou sua mãe. Ela subiu ao pequeno palco improvisado com passos firmes. Levou um papel nas mãos, respirou fundo e recitou seu poema com voz trêmula, mas clara. A cidade ouviu, respeitou, e no fim, aplaudiu de pé. Muitos choraram. Outros sorriram em silêncio. Ali, naquele momento, a mãe e o filho se reencontraram diante de todos. O cachorro caramelo latiu uma vez, como se aprovasse. A biblioteca comunitária ganhou o nome oficial de Espaço Literário Caramelo. O nome foi escolhido por aclamação popular. Nos meses seguintes, o lugar virou referência na cidade. Oficinas de escrita, saraus, rodas de leitura. Pessoas antes esquecidas passaram a ser ouvidas. Histórias começaram a circular. Poemas, contos, memórias. A mãe passou a dar oficinas de poesia para adultos. Descobriu ali um novo propósito. O menino se tornou uma espécie de guardião do lugar, responsável por organizar os livros, manter o ambiente vivo. O cachorro, claro, era a alma do espaço. Um dia, a professora chegou com um embrulho.
Isso é para você, disse, entregando ao menino. Ele abriu. Era um livro com capa simples e título em letras miúdas: O Coração do Caramelo, Crônicas de um Menino e seu Cachorro. Dentro, todos os textos do Caderno Azul, organizados, editados, com ilustrações feitas por colegas da escola. Foi a cidade inteira que escreveu isso com você, disse a professora. Você só teve a coragem de contar. O menino segurou o livro como quem segura um pedaço do próprio peito. Olhou para o caramelo, que o observava com seus olhos serenos. Naquela noite, sentados no galinheiro, agora reformado e transformado num segundo cantinho de leitura, o menino leu o livro em voz alta para o cachorro. Ao final da leitura, olhou para o céu estrelado e sussurrou: A gente cavou fundo, né, amigo? E achou tudo o que mais importa. O caramelo soltou um leve suspiro, encostou a cabeça nas pernas do menino e dormiu tranquilo. O calor do início de novembro chegou sem pedir licença. As ruas da pequena cidade começavam a empoeirar mais rápido, os coqueiros balançavam sob o vento seco e o chão estalava com os passos de quem andava descalço. No espaço literário Caramelo, os ventiladores doados por um comerciante da feira tentavam vencer o calor com ruídos incansáveis, e o cheiro de papel antigo misturado com suor e tinta era constante. Mesmo com o calor, as atividades na biblioteca comunitária não diminuíam. Na verdade, pareciam multiplicar. Toda semana, havia uma roda nova, leitura de cartas antigas, contação de causos, exposições de cadernos escritos à mão. O menino agora ajudava a catalogar os livros por temas, idade e até sentimentos. Havia uma prateleira chamada Livros para quando tudo parece difícil, ideia sugerida por uma senhora que chorou ao ler uma crônica escrita por ele sobre a solidão. A mãe se envolvia cada vez mais. Era procurada para ajudar outras mulheres a escreverem sobre suas vidas, dores e recomeços. Com uma timidez que aos poucos virava firmeza, ela dizia que o passado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Não era prisão, mas uma estrada com muitos caminhos de volta. Mesmo assim, evitava falar sobre os anos de ausência, as garrafas, as madrugadas mal dormidas. O menino respeitava esse silêncio. Eles tinham encontrado um jeito de se amar sem precisar explicar cada cicatriz. Mas como tudo que cresce, também vem o risco de quebrar. Num fim de semana abafado, enquanto o menino e o caramelo ajeitavam almofadas no canto de leitura infantil, a professora chegou com uma expressão fechada. Chamou o menino para conversar no fundo do galpão, onde o sol batia com força e o cheiro de madeira molhada ainda pairava do dia anterior. A prefeitura quer fechar o espaço, disse, sem rodeios. Ele ficou mudo. Disseram que não temos alvará, nem estrutura adequada. Que o prédio é antigo demais, pode desabar. Querem lacrar as portas. Disseram que a reforma foi ilegal. O menino sentiu o coração parar por um instante. Mas a gente arrumou tudo. Foi a cidade inteira. Eles viram. Ajudaram. Eu sei. Mas agora querem mostrar autoridade. Estão pressionando por causa de uma proposta de venda. Querem transformar tudo aqui num estacionamento para o novo mercado. A informação caiu como uma tempestade dentro dele. O galinheiro, a biblioteca, os livros, o canto do caramelo, tudo que haviam construído com cuidado, com suor e esperança, ameaçado de desaparecer. Como se não fosse nada. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Alguns fingiram não saber. Outros lamentaram em voz baixa. Mas um grupo pequeno começou a se movimentar. A professora, a mãe, o menino, alguns alunos e antigos frequentadores se reuniram em segredo no quintal da casa do menino. Sentados em cadeiras improvisadas, com cadernos no colo, traçaram um plano. Não vamos deixar que tirem isso da gente, disse a mãe, com firmeza que surpreendeu a todos. O menino teve uma ideia. E se a cidade falasse? Não os políticos, nem os chefes, mas o povo. As vozes reais. E se todas aquelas histórias contadas dentro da biblioteca virassem um livro? Um livro com textos da cidade, com poemas da feira, memórias da pracinha, contos da infância. Uma coletânea de tudo que aquele lugar havia despertado. Se mostrarem que o espaço transformou vidas, talvez pensem duas vezes antes de fechar, disse ele. E assim nasceu o Livro do Caramelo, como todos passaram a chamar. Durante 2 semanas,
Pessoas passaram a entregar textos manuscritos. Alguns vinham em pedaços de papel rasgado, outros em folhas de caderno, e até em guardanapos. Um senhor cego ditou seu conto ao neto, que escreveu em letra tremida. Uma criança desenhou uma história inteira só com imagens. As paredes da biblioteca foram cobertas com essas contribuições, como um grande mural de sentimentos. Enquanto isso, o cachorro caramelo andava mais devagar. Já não subia nos bancos com a mesma agilidade. Os pelos perto do focinho começavam a clarear. Era como se ele também soubesse que algo grande estava por acontecer. Sempre que o menino sentava para escrever, o cachorro encostava a cabeça em suas pernas e fechava os olhos. Chegou o dia da audiência pública. O salão da prefeitura estava lotado. Gente em pé, outros sentados no chão. A temperatura era insuportável, mas ninguém parecia se importar. O prefeito, sentado no centro, usava uma expressão entediada. Do lado dele, 2 secretários municipais. No microfone, o menino foi o primeiro a falar. O Espaço Literário Caramelo não é só um prédio. É um pedaço de todo mundo aqui. Mostrou o livro, ainda sem capa, com folhas presas por um cordão. Esse livro foi escrito por todos nós. É prova viva de que aquele lugar cura, ensina, transforma. A mãe foi a segunda a falar. Com voz firme, disse que aquele espaço havia salvo a relação dela com o filho. Que por muitos anos havia se escondido da vida, mas agora escrevia para não esquecer quem era. Outros moradores contaram suas histórias. Uma jovem disse que encontrou coragem para sair de um relacionamento abusivo depois de ler um poema colado na parede da biblioteca. Um senhor revelou que voltou a estudar por causa dos encontros de leitura. Uma criança contou, com olhos brilhando, que agora sonhava em ser escritora. O prefeito tentou encerrar a reunião com formalidades. Disse que ouviria as reivindicações e que analisaria com atenção. Mas quando o menino levantou o livro novamente, todos começaram a aplaudir. Aos poucos, as palmas viraram uma batida uníssona, firme, como um tambor de resistência. O som ecoou pelas paredes do salão, e naquela batida estava o coração da cidade. Nos dias seguintes, a resposta oficial chegou. A biblioteca não seria fechada. A prefeitura, pressionada pela comoção popular e pelas matérias que saíram em jornais regionais, anunciou que reformaria o casarão com verba cultural e manteria o espaço como referência comunitária. A vitória foi celebrada com festa na praça. Barracas de comida, apresentações de poesia, música ao vivo. O caramelo ganhou um bolo feito de ração com cenoura e um novo lenço azul. Depois da festa, o menino voltou para casa com o cachorro no colo. Ao entrar no quintal, viu que o galinheiro estava diferente. A mãe havia pendurado luzes coloridas, varrido todo o chão e colocado almofadas novas. Nosso primeiro lar também merece brilhar, disse ela. Sentaram-se os 3 no chão. A mãe, o filho, o cachorro. O silêncio ali era confortável. Já não havia urgência, nem medo. Havia o agora. O menino pegou o caderno azul, que ainda guardava as primeiras histórias, e começou a reler. O caramelo, deitado, escutava atento como sempre, os olhos fechando devagar. Você nunca foi só um cachorro de rua, disse o menino, com a voz baixa. Foi o que salvou tudo. A mãe tocou de leve no ombro do filho. Às vezes, os milagres vêm de onde a gente menos espera. Às vezes, eles têm 4 patas e olhos caramelo. O verão começou a se anunciar, e com ele vieram as noites mais longas e os dias intensos de calor. Na pequena cidade, a rotina parecia entrar numa dança constante entre o trabalho, os encontros no espaço literário caramelo e o silêncio que pairava quando as luzes da praça se apagavam. O menino, agora mais confiante, passou a ser um elo entre todos que frequentavam aquele lugar. Mas, mesmo com sucesso, nem tudo estava resolvido. A mãe, apesar do recomeço, carregava um segredo que só o caramelo parecia pressentir. Em algumas noites, ela se afastava para o quintal, onde fumava um cigarro olhando para as estrelas. Os olhos, cheios de saudade, perdiam o brilho quando ela sussurrava nomes que o menino nunca ouvirá. O cachorro, sempre ao seu lado, mantinha-se alerta, quase protetor. Certo dia, enquanto o menino organizava os livros na estante de biografias, encontrou um caderno antigo, meio rasgado, esquecido no fundo da estante. Ao abrir, percebeu que as páginas eram escritas pela mãe, em caligrafia miúda e tremida. Eram relatos de sua juventude, momentos de esperança, sonhos e perdas.
Em uma das folhas, uma carta nunca enviada para uma pessoa chamada L. Intrigado, o menino perguntou à mãe sobre o caderno naquela tarde, quando ela chegava do trabalho. Isso é meu passado, ela disse, evitando o olhar dele. Nem sempre é fácil encarar tudo que deixei para trás. Pode me contar? Insistiu ele. Ela demorou, respirou fundo e sentou-se na varanda. Começou a falar sobre uma amizade antiga, um amor que teve e que acabou com a distância e as escolhas erradas. Falou também das noites em que a garrafa foi a única companhia, das tentativas de escapar de um ciclo que parecia sem fim. Mas você está aqui agora, disse o menino, tocando a mão dela. E o caramelo nunca te deixou. Ela sorriu, pela primeira vez desde muito tempo, com verdade. Ele me salvou do esquecimento. Nos dias seguintes, a relação entre os dois se fortaleceu. A mãe começou a participar das oficinas de escrita com mais frequência, compartilhando seus textos, suas dúvidas, sua vontade de recomeçar. O menino percebeu que o maior obstáculo da mãe não era o passado, mas o medo de se entregar ao presente. Enquanto isso, o caramelo, mesmo envelhecendo, continuava a ser a força silenciosa do lugar. Às vezes, durante as sessões de leitura, ele se levantava e caminhava até alguém que parecia triste ou solitário. Sentava ao lado, encostava a cabeça e parecia dizer que não estavam sozinhos. Uma tarde, uma mulher desconhecida entrou na biblioteca. Trazia um ar de mistério, um olhar profundo e um sorriso tímido. Ela se apresentou como pesquisadora de história local, interessada em documentar as transformações culturais da cidade. Ouvi falar do espaço literário Caramelo e quero ajudar a preservar essa memória, explicou. O menino e a professora acolheram a mulher com entusiasmo. Ela passou a frequentar o espaço, registrar depoimentos, fotografar os eventos e ajudar na organização do acervo. Com o tempo, a pesquisadora e o menino criaram uma amizade baseada em respeito e curiosidade. Ela o incentivava a escrever, a contar suas histórias, a olhar para o futuro com esperança. Entretanto, nem tudo era só tranquilidade. Um grupo conservador da cidade começou a fazer críticas veladas nas reuniões públicas. Diziam que o espaço desviava a atenção dos jovens do trabalho, que a mãe não era exemplo para as crianças, que a cultura era importante, sim, mas não podia ser prioridade diante das necessidades reais. Essas críticas começaram a criar fissuras entre os moradores, ameaçando a unidade que o espaço literário Caramelo havia construído. O menino sentiu a pressão aumentar. Precisava encontrar uma forma de manter todos juntos, de mostrar que a cultura e a comunidade caminhavam lado a lado. Foi quando, numa conversa com a mãe, ele teve uma ideia: organizar uma festa típica da região, com comidas, músicas e danças tradicionais, junto com uma exposição das histórias coletadas na biblioteca. Assim mostramos que somos parte da cidade, disse ele. E que a cultura não é inimiga do trabalho, mas uma ponte para a esperança, completou a mãe. Os preparativos começaram. A praça foi decorada com bandeirinhas coloridas, barracas de comida típica e uma pequena área para apresentações artísticas. O caramelo, mesmo cansado, acompanhava cada passo, recebendo carinho e atenção de todos. No dia da festa, a cidade inteira parecia estar ali. Crianças correndo, famílias reunidas, risos, abraços, o cheiro de pamonha, de canjica e do café recém-passado. A música ao vivo trouxe uma mistura de ritmos regionais, e os mais velhos ensinaram as danças para os jovens. Durante a festa, o menino subiu ao palco improvisado para falar. Contou a história do caramelo, do espaço, da mãe e de toda a luta para manter viva a chama da cultura e da memória. As palavras ecoaram no ar quente da noite, emocionando a todos. No final, a pesquisadora entregou ao menino um pequeno envelope. Dentro, havia um convite para participar de um concurso nacional de literatura para jovens escritores. Era uma oportunidade de levar as histórias da cidade para além das fronteiras. O menino hesitou. Sabia que seria difícil, que a competição seria dura. Mas, ao olhar para o caramelo, que o observava com olhos serenos, sentiu uma força que não podia negar. Vamos tentar, disse, sorrindo. Enquanto a festa seguia, a mãe observava o filho com orgulho e gratidão. Sabia que o caminho ainda era longo, mas que juntos, com coragem e amor, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O convite para o concurso nacional de literatura trouxe um misto de excitação e apreensão para o menino. Pela primeira vez, suas palavras não seriam apenas para o pequeno mundo que havia ajudado a construir, mas para um público desconhecido,
talvez maior do que podia imaginar. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também a chama da esperança que o guiava desde que o caramelo entrou em sua vida. A casa estava silenciosa naquela manhã. O sol ainda tímido iluminava o quintal e o cachorro caramelo repousava sob a sombra do galinheiro. O menino pegou o caderno azul, que já estava repleto de histórias, e decidiu que era hora de dedicar todo o seu esforço para escrever algo que pudesse representar tudo que aquela cidade, aquele espaço e aquela vida significavam. Ele passou horas escrevendo, revisando, apagando e escrevendo novamente. Era um trabalho árduo, não só pela dificuldade de transformar sentimentos em palavras, mas também pela necessidade de capturar a essência das pessoas que fizeram parte daquela trajetória. O caramelo, como um velho guardião, ficava ao seu lado, oferecendo conforto silencioso com o calor do seu corpo e o olhar tranquilo. Durante as semanas que se seguiram, o menino enfrentou muitos obstáculos. O primeiro deles era o tempo. Além da escola e das tarefas no espaço literário, precisava dedicar-se à escrita para o concurso. Muitas noites, ele se viu dividindo-se entre cansaço e vontade de continuar. A mãe, que já estava mais presente e firme, ajudava sempre que podia, preparando refeições simples e incentivando-o a nunca desistir. Outro obstáculo foi a insegurança. Por vezes, ele duvidava de si mesmo. Olhava para as histórias que havia escrito e pensava se seriam boas o suficiente, se fariam sentido para quem não conhecia aquela cidade, aquele galinheiro, aquele cachorro caramelo. A pesquisadora, que agora se tornará uma amiga próxima, ofereceu sua ajuda com sugestões e leitura crítica. Isso ajudou a fortalecer a confiança do menino. Enquanto isso, o espaço literário passava por uma fase delicada. As críticas do grupo conservador começaram a se tornar mais diretas, e algumas pessoas que antes frequentavam o lugar passaram a evitar as reuniões, com medo de se envolverem em conflitos. O menino e a mãe tentaram organizar encontros mais leves, com música e oficinas de arte, para atrair um público mais diversificado e amenizar a tensão. Num desses encontros, uma situação inesperada ocorreu. O caramelo, que estava acostumado a andar livremente, desapareceu por algumas horas. O menino ficou desesperado, vasculhando cada rua, cada canto da praça e do galinheiro, chamando pelo amigo com voz trêmula. A mãe ajudou, e juntos foram atrás dele pela vizinhança, recebendo solidariedade e ajuda de moradores que, mesmo com seus próprios problemas, se uniram para encontrar o cachorro. Quando finalmente o caramelo foi encontrado, ele estava deitado próximo a uma árvore antiga, aparentemente cansado, mas ileso. A emoção foi tamanha que o menino abraçou o cachorro com força, sentindo a presença e o afeto que só aquele amigo de 4 patas podia oferecer. A partir dali, ele passou a cuidar ainda mais do caramelo, entendendo que seu velho amigo também enfrentava seus limites. O prazo para o envio do trabalho para o concurso se aproximava, e o menino dedicava suas últimas horas para finalizar o texto. Escolheu um conto que falava da força do amor, da capacidade de transformar dor em esperança, e da importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Usou detalhes sensoriais que lembravam os dias ensolarados no quintal, o cheiro do café da manhã, o som das folhas balançando ao vento e o olhar caramelo que nunca deixava ninguém sozinho. Quando enviou o trabalho, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Agora era esperar. Enquanto isso, no espaço literário, a situação não melhorava. Um incidente durante uma reunião, provocado por membros do grupo contrário, deixou a mãe muito abalada. Ela quase desistiu de continuar, temendo que tudo que haviam conquistado fosse destruído por preconceito e falta de compreensão. O menino, sentindo a fragilidade da mãe, decidiu tomar uma atitude. Convocou uma reunião com os frequentadores mais fiéis do espaço e propôs um evento de reconciliação, uma tarde dedicada a ouvir todos os lados, promovendo o diálogo e a empatia. A ideia foi aceita com receio, mas também com esperança. No dia marcado, a praça estava decorada com flores e painéis que exibiam os trabalhos do espaço literário, inclusive o livro do caramelo. Pessoas que antes não se falavam sentaram juntas para ouvir histórias, para compartilhar dúvidas e para encontrar pontos em comum. Aos poucos, o preconceito deu lugar ao entendimento, e o espaço começou a ser visto como uma ponte para unir a cidade, e não como uma divisão. A mãe voltou a participar com mais frequência, fortalecida pela presença do filho e pela mudança no ambiente. O menino sentiu que aquele era um momento decisivo para todos, uma vitória conquistada com diálogo e paciência. Finalmente, chegou o dia do resultado do concurso. O menino estava nervoso. Junto com a mãe e a pesquisadora, reuniu-se na casa onde o caramelo dormia tranquilo,
a respiração calma e constante. Quando o nome do vencedor foi anunciado, um silêncio tomou conta da sala. O menino, com os olhos arregalados, ouviu seu nome ser chamado entre os primeiros. Havia ganhado uma menção honrosa, uma conquista que superava todas as suas expectativas. O prêmio não era apenas uma vitória pessoal, mas um reconhecimento da cidade, do espaço literário e, claro, do caramelo que sempre esteve ao seu lado. O menino, agora mais seguro, sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas e conquistas. Que a vida continuaria desafiadora, mas também cheia de momentos inesperados de alegria e aprendizado. O caramelo, com os pelos agora mais grisalhos e o passo mais lento, era o símbolo daquela jornada. Uma prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, o amor e a perseverança podiam fazer a diferença. Com a conquista no concurso nacional, a atmosfera no espaço literário Caramelo mudou de maneira significativa. As pessoas começaram a enxergar o lugar sob uma nova luz, não mais como um ponto de conflito, mas como uma semente de transformação e esperança. O menino, que vinha crescendo junto com o espaço, sentia que estava finalmente encontrando seu lugar no mundo. E o caramelo, seu fiel companheiro, permanecia como um símbolo vivo de tudo que havia sido superado. O verão se aprofundava, e com ele veio uma série de eventos organizados para celebrar a cultura local. A pesquisadora, agora uma figura central no projeto, conseguiu apoio para transformar o espaço literário em um centro cultural oficial da cidade. Isso significava mais recursos, mais visitantes e também uma responsabilidade maior para todos os envolvidos. Um dos maiores desafios surgiu quando o menino e a mãe precisaram lidar com a burocracia e a pressão de entidades externas, que queriam impor regras e formatos que ameaçavam o caráter autêntico do espaço. A mãe, que até pouco tempo atrás hesitava em se expor, assumiu um papel de liderança nas reuniões, mostrando uma força que surpreendia a todos. O menino, por sua vez, continuava escrevendo e participando ativamente das oficinas, sempre acompanhado pelo caramelo, que começava a sentir os efeitos da idade. A saúde do cachorro se tornava uma preocupação constante. Algumas manhãs ele acordava com dificuldade para andar, e a tristeza do menino era visível. Para tentar amenizar essa dor, o menino decidiu incluir o caramelo em uma nova subtrama que surgira dentro do espaço literário, o projeto Memórias Vivas, onde idosos contavam suas histórias para crianças e jovens, fortalecendo o elo entre gerações. O cachorro, que sempre foi um ponto de conforto para todos, tornou-se parte dessa conexão, despertando memórias de infância e de companheirismo. No meio desse processo, uma reviravolta média abalou o grupo. Durante uma reunião para planejar o próximo evento cultural, uma importante figura da cidade, conhecida por seu ceticismo em relação ao projeto, fez uma proposta inesperada. Sugeriu uma parceria, mas com a condição de que a mãe deixasse o espaço e o menino se afastasse do centro das atividades. Era uma tentativa clara de minar a influência do garoto e de sua mãe. O menino sentiu a pressão, mas também a necessidade de proteger o que havia sido construído. Com o apoio da pesquisadora e de amigos, decidiram recusar a proposta, mesmo sabendo que isso significaria perder parte dos recursos prometidos. A decisão trouxe tensão, mas reforçou a união do grupo e a crença de que o espaço deveria permanecer fiel a seus princípios. Durante esse período, outra reviravolta menor aconteceu quando um dos livros raros do acervo desapareceu misteriosamente. A suspeita recaiu sobre um novo frequentador que tinha um passado controverso, mas, após uma investigação cuidadosa e diálogo aberto, ficou claro que havia sido mal-entendido, uma coincidência que quase destruiu a confiança no grupo. Essa situação serviu para fortalecer ainda mais as regras do espaço literário Caramelo, estabelecendo protocolos claros de respeito, cuidado e responsabilidade com os bens e a história ali preservada. Enquanto tudo isso acontecia, o menino continuava escrevendo sua história sobre o caramelo e a mãe, buscando formas de transformar cada desafio em uma lição. Ele sabia que o amor, a paciência e a persistência seriam as ferramentas mais importantes para vencer as dificuldades. Uma das cenas mais marcantes desse período foi um passeio à beira do rio, onde como se fosse um lembrete vivo do que já havia sido superado. Nesse processo, uma amizade profunda se formou entre o menino e a pesquisadora. Compartilhavam sonhos, medos e planos, e juntos criavam novas ideias para ampliar o alcance do espaço literário. A conexão entre eles foi crescendo com naturalidade, sem pressa, baseada no respeito e na admiração mútua. Com o passar dos meses, o espaço literário Caramelo foi se transformando em um símbolo de resistência cultural e de renovação social. A cidade, que antes parecia pequena e esquecida,
passou a ser reconhecida por seu protagonismo na valorização da história e das pessoas. O menino, agora quase adolescente, sentia que sua missão estava apenas começando. A cada texto escrito, a cada história contada, ele via como a cultura tinha o poder de transformar vidas, de criar pontes e de gerar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. O Caramelo, fiel até o fim, permaneceu ao seu lado, uma presença silenciosa que simbolizava o amor incondicional e a coragem de enfrentar a vida com o coração aberto. O livro foi lançado em uma cerimônia emocionante, com a praça cheia de moradores, música e risos. A mãe leu um trecho do texto autobiográfico, o menino falou sobre o poder da escrita e do amor, e a pesquisadora apresentou o projeto de preservação cultural para toda a cidade. A comunidade aplaudiu de pé, reconhecendo que aquela história não era apenas deles, mas de todos que acreditavam na força da cultura e da solidariedade. Enquanto o sol se punha, o menino olhou para o céu e sentiu uma paz profunda, sabendo que, apesar dos desafios, o futuro seria brilhante. A primavera chegava trazendo um perfume doce no ar e cores vibrantes que pintavam a cidade. A praça, agora o coração pulsante da comunidade, estava cuidadosamente decorada para um evento especial, a inauguração oficial do Espaço Literário Caramelo como centro cultural reconhecido pelo município. Era um momento de celebração, mas também de reflexão sobre tudo que havia sido vivido nos últimos meses e anos. O menino, já com uma postura mais confiante e serena, observava a movimentação ao seu redor. As crianças brincavam perto das árvores floridas, os idosos conversavam com os jovens, e as famílias se reuniam para celebrar a história que todos ajudaram a construir. O Caramelo, embora com passos lentos e olhos já um pouco turvos, caminhava ao lado do menino, sentindo o calor do sol e o carinho das pessoas que se aproximavam para acariciá-lo. A mãe, radiante e emocionada, caminhava com a cabeça erguida, acompanhada pela pesquisadora, que havia se tornado uma amiga inseparável e uma parceira fundamental na missão de preservar a memória da cidade. Juntas, elas representavam a força feminina que sustentava aquele espaço, mostrando que a superação e a esperança podem transformar vidas. Antes da cerimônia começar, o menino sentou-se no banco da praça e olhou para o céu azul, sentindo uma mistura de gratidão e saudade. Pensou em todos os momentos difíceis que enfrentaram: a ausência, o medo, o preconceito, a luta contra o tempo e as adversidades. Mas também lembrou das pequenas vitórias, do amor incondicional do Caramelo, dos laços que cresceram e da comunidade que floresceu. Quando o evento teve início, o menino foi convidado a fazer o discurso de abertura. Suas palavras ecoaram com emoção e sinceridade, tocando o coração de todos ali presentes. Ele falou sobre a importância de não desistir, de valorizar as histórias de cada um, e de como o amor pode ser a força mais poderosa para transformar o mundo ao redor. Durante o discurso, olhou para o Caramelo, que deitou-se tranquilamente aos seus pés, e sentiu a presença do amigo como um símbolo eterno daquela jornada. A plateia se emocionou, aplaudindo de pé, reconhecendo que aquela história era mais que um simples relato, era um testemunho de coragem, resiliência e esperança. Após o discurso, foi exibido um vídeo que contava a trajetória do Espaço Literário Caramelo, mostrando imagens antigas da cidade, dos primeiros encontros, das oficinas de escrita e das inúmeras histórias que ali nasceram. O vídeo culminava com cenas do menino e do cachorro juntos, transmitindo a mensagem de que a amizade verdadeira pode iluminar os caminhos mais escuros. A cerimônia foi seguida por apresentações culturais, com músicas, poesias e danças que refletiam a identidade local e celebravam a diversidade e a riqueza da comunidade. A praça estava viva, vibrante, um espaço de encontro e partilha. Nos dias que se seguiram, o Espaço Literário Caramelo se consolidou como um polo cultural e de convivência, atraindo visitantes de outras regiões e inspirando projetos semelhantes. O menino continuou escrevendo, cada vez mais seguro de seu talento e de seu propósito, enquanto a mãe seguia apoiando a todos com sua sabedoria e ternura. O Caramelo, apesar dos sinais da idade, desfrutava dos momentos finais com dignidade e amor. Em uma tarde serena, rodeado por amigos e pela família que formara, ele descansou tranquilo, sabendo que seu legado estava garantido. O menino sentiu o peso da ausência, mas também a paz de ter vivido ao lado daquele amigo que ensinou tanto sobre a vida. Decidiu então dedicar seu próximo livro ao Caramelo, um tributo à amizade, à perseverança e à esperança. O futuro se mostrava promissor. O Espaço Literário Caramelo era mais do que um lugar físico, era um símbolo vivo de que, mesmo diante das maiores dificuldades, o amor, a cultura e a solidariedade podem transformar o mundo. A história do menino, da mãe e do cachorro Caramelo continuaria a inspirar gerações,
lembrando a todos que nunca é tarde para recomeçar, para amar e para acreditar. Fim. Menino levou o caramelo para sentir o frescor da água e o cheiro da terra molhada. Ali, o cachorro, que raramente demonstrava fraqueza, parecia renascer, como se a conexão com a natureza renovasse sua energia. O menino observava, sentindo o calor do sol na pele e o som dos pássaros como uma trilha sonora para aquele momento de paz. Pouco depois, a mãe decidiu retomar a escrita de seus textos autobiográficos, incluindo agora capítulos sobre sua recuperação e sobre a importância do caramelo e do filho em sua vida. Suas palavras emocionavam os que as liam, criando uma empatia profunda que reforçava o papel do espaço literário como um refúgio para todos que precisavam se reencontrar. O verão deu lugar ao outono, e as cores da cidade mudaram, trazendo um ar de renovação e reflexão. As folhas caíam suavemente nas calçadas, e o aroma da terra molhada após as primeiras chuvas parecia lavar as mágoas do passado. Aos poucos, a mãe, o menino e o caramelo formavam uma tríade inseparável, cada um com seus desafios, medos e sonhos, mas unidos pela esperança e pelo amor que compartilhavam. Outro grande obstáculo surgiu quando um incêndio acidental atingiu parte do acervo do espaço literário. Embora ninguém tenha se ferido, a perda foi grande. Livros antigos, documentos e objetos que representavam a história da cidade ficaram destruídos. O impacto foi sentido por todos, especialmente pela mãe, que se culpava por não ter tomado mais cuidado. O menino, mesmo triste, sentiu que aquele era um momento de recomeço. Organizou uma campanha entre os moradores para arrecadar doações de livros e materiais, e mobilizou amigos para ajudar na reconstrução do espaço. A solidariedade foi enorme, mostrando que o elo criado era mais forte do que qualquer adversidade. Nesse processo, a pesquisadora conseguiu um contato com uma editora que se interessou em publicar um livro contando a história do espaço literário Caramelo, do menino, da mãe e do cachorro. Esse projeto ganhou força e se tornou uma esperança concreta de transformar aquela história local em uma inspiração para outras comunidades. O caramelo, apesar dos avanços da idade, seguia como um guardião silencioso do espaço. Em suas últimas noites, o menino sentia o coração apertado, mas também a gratidão por tudo que aquele amigo havia lhe ensinado. Num gesto de amor e respeito, organizaram uma cerimônia na praça, onde o caramelo recebeu homenagens de todos os frequentadores. Flores, palavras e lágrimas se misturaram numa celebração de vida e amizade. O menino aprendeu que mesmo as perdas mais difíceis podem ser transformadas em novos começos, que a cultura e o amor têm o poder de unir pessoas e curar feridas antigas. A história de Caramelo e do menino, entrelaçada com a luta da mãe e a força da comunidade, tornou-se um símbolo de resistência e esperança naquela cidade pequena, mas cheia de vida. O outono trouxe mudanças visíveis no espaço literário Caramelo. As árvores perderam as folhas, cobrindo o chão com tons dourados e avermelhados, enquanto a cidade parecia respirar uma calma diferente, cheia de esperança e expectativa. O menino, agora com os olhos mais maduros, sentia que sua jornada estava prestes a alcançar um novo capítulo, cheio de descobertas e desafios que ele mal podia imaginar. Com o projeto do livro em andamento, a equipe do espaço literário se organizava para captar recursos e garantir que a publicação tivesse o cuidado e o respeito que a história merecia. A editora responsável sugeriu que fosse feita uma coletânea de textos não só do menino e da mãe, mas também de outros frequentadores, criando um mosaico de vozes que mostrassem a diversidade e a riqueza da cidade. O menino abraçou a ideia com entusiasmo, começando a entrevistar pessoas, ouvir relatos e ajudar a organizar os conteúdos. Cada história parecia mais preciosa do que a outra, revelando lutas, alegrias, sonhos e derrotas que refletiam o coração daquela comunidade. Ele aprendeu a escutar com atenção, a valorizar cada detalhe e a entender que, por trás de cada vida, havia uma história única. Enquanto isso, a mãe retomava seu trabalho de professora e escritora com renovada paixão. O passado doloroso ainda visitava seus pensamentos, mas agora ela conseguia olhar para ele com um olhar mais suave, percebendo que a reconstrução era possível, mesmo com cicatrizes visíveis. O apoio do filho e dos amigos do espaço era fundamental para que ela não se deixasse vencer pelo medo. A pesquisadora continuava desempenhando um papel crucial, ajudando a organizar o material, a registrar depoimentos e a criar um arquivo digital que poderia ser acessado por qualquer pessoa interessada na história da cidade. Seu trabalho, antes visto com desconfiança por alguns, passou a ser valorizado como um legado. O caramelo, embora já muito idoso, ainda se mantinha firme. O menino sabia que o tempo daquele amigo estava se esgotando, mas preferia não pensar nisso, concentrando-se em aproveitar cada momento.
Levava-o para passeios no parque, para sentir o vento no rosto e o cheiro das flores. Às vezes, sentavam-se juntos na varanda da casa, onde ele contava histórias em voz baixa, como se o cachorro pudesse entender cada palavra. Numa tarde de outono, uma reviravolta grande surpreendeu a todos. A editora anunciou que o livro seria lançado não só em todo o país, mas também teria uma versão digital destinada a várias comunidades que enfrentavam desafios semelhantes. Era uma oportunidade única de espalhar a mensagem de esperança e cultura que vinha do espaço literário Caramelo. Essa notícia gerou um turbilhão de emoções no menino e na mãe. A alegria se misturava à pressão de corresponder às expectativas e de representar fielmente todas aquelas vozes. Além disso, eles sabiam que, para além da publicação, haveria necessidade de manter o espaço vivo, renovado e aberto a novos sonhos. Com essa responsabilidade, o menino decidiu investir ainda mais na escrita e na divulgação do projeto. Participou de entrevistas, gravou vídeos explicando a importância da cultura e da preservação da memória, e passou a sonhar com um futuro onde cada criança daquela cidade pudesse ter acesso a oportunidades que ele nem imaginava quando começou. Ao mesmo tempo, um desafio inesperado surgiu. Um incêndio destruiu parte do galpão onde eram guardados livros, arquivos e objetos do espaço literário. A perda foi profunda, abalando o grupo e gerando dúvidas sobre a continuidade do projeto. A mãe, que havia enfrentado tantos obstáculos, sentiu o peso da tragédia, mas não desistiu. O menino mobilizou a comunidade para uma campanha de solidariedade. Juntos, organizaram mutirões para limpar o espaço, arrecadaram doações de livros e materiais, e criaram um calendário de eventos para angariar fundos. O espírito de união foi tão forte que até aqueles que antes criticavam o projeto passaram a colaborar. O Caramelo, presente em todos os momentos, parecia entender a importância daquela luta. Mesmo cansado, seu olhar transmitia força e determinação. Você chegou até aqui? Então comente terra, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!